pessoal, tudo bem? Estava com saudades de vocês. Olha só, para os meus alunos presenciais e para os meus alunos daí que me acompanham pelo canal do YouTube, tá bom? Esse projeto desse semestre são as aulas de Direito de Família. Tá? Então, para quem já assistiu as minhas aulas de direito sucessório, para quem já assistiu as minhas aulas de responsabilidade civil, bem como psicologia jurídica, que está aí no meu canal do YouTube, prof.Daniela Matar, poderá seguir agora também, nesse semestre, as aulas de direito de família. Além disso, se você quiser aulas ainda mais completas, com maior didática de forma de apresentação, vocês poderão assistir as minhas aulas online na Prêmio Educacional, www.premioeducacional.com.br. Lá vocês vão encontrar aulas de direito de família, de direito sucessório comigo, professora Daniela Matar, tá bom? Aqui é um projeto em que eu faço com meus alunos de aulas presenciais aqui da Faculdade Pitágoras de Divinópolis, Minas Gerais, aonde eu tenho a cada semestre as minhas disciplinas, eu trago para eles os vídeos como uma revisão geral da matéria do conteúdo que foi proposto dentro de sala de aula, tá bom? Então vocês, meus alunos da Faculdade Pitágoras em especial, todo o meu apreço, toda a minha admiração, todo o meu respeito por vocês. E você que me segue aqui no meu canal do YouTube, um meu forte abraço. Continue seguindo, veja as outras aulas e me acompanhe que você vai sair ganhando, você vai sair na frente, você vai sair com mais disposição, porque a gente precisa disso, de força, de determinação, de garra, de vontade e de coragem. Tudo bem, pessoal? Então, a gente inicia agora, nesse momento, as aulas sobre direito de família. Lembrando que são aulas simples, uma síntese do conteúdo que eu ministrei em sala de aula para meus alunos, tá? A aula de hoje, então, a gente vai falar, começando o direito de família, abordando o direito de família sobre a repersonalização da família. Não há possibilidade de eu adentrar em casamento, sobre a dissolução da sociedade conjugal, e a gente ir no direito assistencial como tutela e curatela, falar da guarda, que a gente vai falar isso em outros momentos, em outras aulas, se eu não falar do momento atual em que a gente vive a respeito do direito de família, do direito, portanto, das famílias, pessoal. E então, o que acontecia? Tá? Nós tínhamos um Código Civil este de 1916. E o que esse código abordava? Ele abordava uma instituição familiar, tá? Caracterizada pelos genitores, pai, mãe e filhos. E onde que família, o único modo de constituir família era através do casamento. Isso era o que o Código Civil de 1916 trazia em seu bojo para a gente. Era um código completamente patriarcal, onde que o pai era o chefe da família. Não havia direito de igualdade entre homem e mulher. Havia ainda assim a falta de legitimidade dos filhos havidos fora do casamento. Então, os filhos havidos fora do casamento eram considerados filhos ilegítimos, eram considerados filhos bastardos e não possuíam os mesmos direitos daqueles filhos que nasceram na constância da relação conjugal do casamento de seus pais. Então, portanto, esse Código Civil de 1916, ele foi feito para aquele ano, para aquela época, naquele decorrer daquela história, dos anos de 1916 e seguintes. Contudo, o que aconteceu? A sociedade foi diferenciando, a sociedade foi se alterando. E esse texto legal, ele não mais se correspondia às nossas atualidades que nós precisávamos a cada década que foi surgindo. Então, diante disso, a gente não podia simplesmente tapar os olhos e dizer que outras possibilidades ou que outras famílias estavam sendo constituídas e não era essa constituição feita tão somente através do casamento. Então, adveio a Constituição de 1988 e em seu artigo 226, a Constituição, ela traz 3 novas roupagens das espécies de família. Então, pelo artigo 226 da Constituição Federal, ratifica-se o Código Civil de 1916, dizendo: constitui-se família através da família matrimonial, ou seja, através do casamento. Casamento este legal, união legal, constituída por homem e mulher.
Bom, a Constituição Federal também, ela reconhece a família advinda da união estável, a família convivencial. Então veja que nós já tivemos um avanço muito grande diante da Constituição nos anos 80 para os anos 90, né? Aonde que a nossa lei maior, aonde que a nossa Carta Magna, ela traz uma nova espécie de família, que é a família convivencial. Portanto, então, trazendo a união estável entre homem e mulher para o nosso ordenamento jurídico, tendo ela sido aceita e portadora de direitos. Além disso, pessoal, mas bom, será que família é somente aquela constituída pelos genitores pai, mãe e filhos, advinda de uma relação matrimonial e advinda ou de uma relação convivencial? Não. E, por exemplo, se esses pais, ou um pai ou a mãe, por exemplo, um deles venha a falecer e ficava um cônjuge sobrevivente com um filho, deixaria de ser família? Para o Código Civil de 1916, sim, porque família era aquela constituída através dos genitores, com a existência dos genitores. E aí, então, a Constituição cria uma nova espécie de família, chamada de família monoparental. Uma família formada com um único ascendente e com os demais descendentes. Então, nós temos uma família formada, por exemplo, se Antônio e José casassem, se Antônia, perdão, e José casassem e tivessem um filho comum. Antônia vem a falecer. José, em relação ao seu filho, era uma família monoparental, constituída por um único ascendente e demais descendentes. Nós tínhamos, por exemplo, a mãe solteira. Então, esta mãe solteira com o seu filho, família monoparental. Então, a Constituição Federal, no rol do artigo 226, ela trouxe pra gente essas 3 novas espécies de família, tá bom? Eu pergunto aos senhores, esse rol do artigo 226 da Constituição Federal é um rol taxativo ou é um rol meramente exemplificativo? Bom, pessoal, eu indo aí de acordo com a maioria, com a doutrina majoritária, eu afirmo com todas as letras para os senhores que esse rol 226 da Constituição Federal, ele é um rol meramente exemplificativo. E por que isso, galera? Porque nós sabemos que através das jurisprudências, bem como através das doutrinas, nós tivemos novas roupagens de famílias, nós tivemos novas ideias, novas criações, novas famílias surgiram nos nossos ordenamentos jurídicos e a gente não pode fechar olhos para essas famílias, porque essas famílias precisam de ter a tutela dos seus direitos. E então, o que acontece? Depois da Constituição Federal ainda, surgiu o Código Civil de 2002. E o Código Civil de 2002, ele ratifica a nossa Carta Maior, a nossa Carta Magna, Constituição Federal, e traz de novo, família se constitui através do casamento, que é a união legal entre homem e mulher. Família pode ser constituída através da união estável, também uma união entre homem e mulher. E aí? E como resolver a situação do casamento ou resolver a situação daquelas pessoas que viviam, tá? Juntas, mas eram pessoas com sexo opostos. Então, nós não podíamos fechar os olhos para isso. Nós tivemos, então, um julgamento do Supremo Tribunal Federal em maio de 2011. E esse julgamento, ele reconhece, então, a união estável homoafetiva. Ao reconhecer essa união estável homoafetiva, esse julgamento, erga omnes, esse julgamento vinculante, ele ainda reza o seguinte, que tudo que se fala sobre a união estável no Código Civil, por analogia, se aplica-se à união homoafetiva. E aí, o Código fala que a união estável, ela pode ser convertida em casamento. Então, por analogia, também a união estável homoafetiva pode ser convertida em casamento homoafetivo. Mas e o casamento civil direto, né? Porque, veja só, pelo Código Civil, casa-se no registro civil das pessoas naturais, ou também a possibilidade de viver uma união estável e a possibilidade também de converter essa união estável em casamento.
E o Supremo, então, ao reconhecer a união estável homoafetiva, ele disse que, por analogia, aplicava-se as normas da união estável heterossexual aos casais homoafetivos, mas não falou do casamento civil direto. E nós ficamos aí por volta de 2 anos sem saber se havia essa possibilidade ou não do casamento civil direto do homoafetivo. Até que nós tivemos uma resolução de número 175 do Conselho Nacional de Justiça que proibiu que qualquer registrador das pessoas naturais, bem como juízes de direito, vedassem o casamento homoafetivo. Então, a partir de maio de 2013, através da resolução de número 175 do CNJ, é perfeito e válido o casamento homoafetivo, bem como também a união homoafetiva, advinda já do julgamento anterior de maio de 2011, tá? Então, por exemplo, a família homoafetiva é uma criação doutrinária, é uma criação jurisprudencial que não está em lei positivada e que é válida no nosso ordenamento jurídico. Daniela, nós temos outras espécies de família? Temos outras espécies de família. Por exemplo, a família anaparental. O que é a família anaparental? Não confundam com o modelo da família monoparental, tá bom, galera? A família anaparental é aquela onde nós temos vínculos de parentesco. Então, por exemplo, a avó que cria a neta é uma família anaparental. A madrinha que cria a afilhada é uma família anaparental. Nós temos também a família unipessoal ou a família singular, trazida pela jurisprudência. O único bem de família, ele não pode ser penhorado para pagamento de dívida. Essa é a regra. Mas, bom, se José é casado com Antônia e deixa um filho, porque José e Antônio, eles vinham a falecer em virtude de um acidente automobilístico. Essa única pessoa, com esse único bem de família, esse bem poderia ser penhorado porque ele não era família. Então, a jurisprudência veio e reconheceu a única pessoa como família unipessoal nesta questão do bem de família por ser impenhorável como regra geral. Tudo bem, galera? Nós temos as famílias também pluriparental ou multiparental. São aquelas decorrentes de outros enlaces familiares, né? Então, por exemplo, José, que era casado com Antônia, tinha um filho. Beatriz, que é casada com Pedro, tinham 2 filhos. Beatriz se divorcia de Pedro, tá? E José se divorcia de Antônio. José e Beatriz se casam, formando uma nova entidade familiar com filhos comuns. Mas eles trazem para essa família também os filhos advindos daquela outra relação matrimonial. Então, essa terceira família é uma família pluriparental. É uma família também, um exemplo de José casou com Maria, sendo que Maria já tinha uma filha, tá? De quando ela, por exemplo, era jovem e não foi reconhecida a paternidade desta filha. E agora, nesse casamento, o pai socioafetivo, então, portanto, reconhece essa paternidade. É a família pluriparental, é a família multiparental, é uma nova espécie de família também. Então, pessoal, por isso é que o rol da Constituição Federal não é um rol taxativo, porque nós temos outras espécies de famílias reconhecidas por jurisprudência, e também pelas doutrinas. Ok, pessoal? Bom, eu ainda preciso te falar para vocês das famílias paralelas. Quais são? Quem são as famílias paralelas? As famílias paralelas são as famílias advindas do concubinato, tá? O concubinato, ele não é bem visto, ele não é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Salvo engano, está lá no artigo 1729. E o que o concubinato fala? São relações não eventuais daqueles que estão impedidos para o casamento. Então, as pessoas que estão impedidas para o casamento e, consequentemente, impedidas para a união estável, elas vivem uma relação concubinária. E o concubinato, então, portanto, para o direito, não é válido, não é permitido. A concubina ou concubino, por exemplo, não possui os direitos sucessórios, tá bom? Bom, pessoal, nós temos então a tão mencionada hoje a família poliafetiva, né? Aonde que aqui eu não tenho simplesmente 2 pessoas numa relação conjugal, mas eu tenho 2 ou mais pessoas nessa relação conjugal. E essa família, ela não é permitida pelo direito. Uma regra básica no direito civil, no direito privado, a gente só pode fazer aquilo que o direito permite ou aquilo que o direito não proíbe. E lá no direito penal, no nosso direito público, bigamia é crime. Então, portanto, vedado a família poliafetiva. Tudo bem? Pessoal, um super beijo para vocês. Fico aqui ansiosa esperando vocês por mais direito das famílias. Um super beijo. Fiquem com Deus e até!